Vamos desejar o bem, sem olhar a quem, acabar com a solidão. Olá, olá Rodrigo, boa noite. Vamos nós aqui para mais uma live do Instituto Foco e Bem-Estar. Já já eu te chamo aqui, Rodrigo. Oi, Aninha, seja bem-vinda. Que bom ter você aqui. Vamos esperar um pouquinho o Instagram avisar aí aos nossos amigos, convidados, seguidores que o Instituto Foco e Bem-Estar hoje está iniciando uma live, uma nova série de lives, e desta vez para abordar felicidade no trabalho. Essa é a nova série de lives do Instituto Foco e Bem-Estar. E enquanto isso, você vai avisando aí aos seus amigos, aos seus conhecidos, seguidores, aquelas pessoas que você acha que irão se beneficiar deste assunto. Envia essa gaivotinha aí e convida o povo, minha gente. Vamos falar sobre felicidade, felicidade no trabalho. O que é que você acha? Você acha que é possível viver a felicidade no trabalho? Se acha, fique aqui com a gente. Oi, Camila, Sandra, tudo bem? Vão chegando aí. Muito boa noite para vocês. Muito bom ter vocês aqui para mais uma live. Dessa vez falando sobre um outro assunto. Fizemos aí o mês de setembro todo falando sobre suicídio, estratégias de tratamento, a psicologia positiva dando as suas contribuições para a valorização da vida e prevenção do suicídio. E esse mês, além de ser o Outubro Rosa, dedicado à prevenção do câncer, né? Nós estamos aqui hoje para falar sobre felicidade, sobre as contribuições da psicologia positiva para tornar o ambiente de trabalho um local próspero, não somente financeiramente, mas principalmente próspero em saúde física e saúde mental. Oi, Paulo, seja bem-vindo. Vamos aí então chamar estas pessoas para participarem das nossas live de hoje. Eu tenho um convidado hoje que ele é mega alto astral. Ele já vai estar entrando. Oi, Já entrou. gente! Olha só, já entrou. Oi, Rodrigo. Oi, Ana! Que prazer! Ai, seja bem-vindo. Nesse início desse novo ciclo de lives. Muito Pois honrada. é, você está inaugurando essa nova série de lives do Instituto Foco e Bem-Estar. Boas vibrações, que rufem os tambores da felicidade, das emoções positivas, né? Para que a gente possa fazer um bom trabalho aqui hoje. Fazer essa moçada acreditar que sim, é possível encontrar felicidade, bem-estar, esperança, otimismo, desenvolver resiliência, práticas de gratidão, perdão, dentro do campo do trabalho, que é um local que a gente passa uma grande parte do nosso dia depois que a gente se torna adulto, né? Para aquelas pessoas que têm esse tipo de trabalho e de missão aí na vida. Então, Rodrigo, seja muito bem-vindo, cara. Gratidão, obrigado, muito obrigado pelo convite. Eu adoro, gente, porque eu sou uma pessoa que gosta de falar, né? E quando eu convido, eu tenho que mais ouvir do que falar. Hoje eu vou poder falar muito, entendeu? Não, hoje você tá igual pinto no lixo, então. Eu, minha boca e meus cotovelos. Ô, gente, sabe por que essa pessoa gosta de falar pelos cotovelos? Porque ele é comunicólogo, entendeu? Ele tem o dom da comunicação, esse talento da comunicação
na veia, nas sinapses, no sangue, entendeu? É por isso que esse menino gosta muito de falar. E ele ama falar sobre bem-estar, felicidade, sobre a alegria de modo geral, porque ele é um cara mega sorridente. Vocês já viram como ele entrou na live, né? É, assim, né? Então, Rodrigo, olha, chega para cá e diga para os meus convidados aí quem é você, quem é Rodrigo, quem é esta pessoa feliz da vida? Bom, eu sou Rodrigo de Aquino, sou filho do Ricardo, que mora já em outro plano, e filho da Cecília, que mora aqui, está assistindo a gente. Sou padrinho de 15 casamentos, de 11 crianças. Sou uma pessoa que desde sempre, eu sempre me vi trabalhando com comunicação, né? Sempre vivi nesse lugar. E o papel do comunicólogo, as pessoas, elas geralmente... Eu fiz comunicação social. Então, o que acontece? Eu me formei, então, em como funciona as estruturas da comunicação social. E aí eu fui trabalhar com publicidade e propaganda. Né? Então, o que acontece? Não necessariamente uma pessoa com formação em jornalismo, talvez ela tenha tanta habilidade quanto eu para falar pelos cotovelos. Nem todo comunicólogo e nem todo jornalista fala pelos cotovelos, né? Mas só para entender qual que é o meu papel. Então, hoje, né, o papel da comunicação na minha vida, ela é um veículo para eu conseguir falar de bem-estar, falar de felicidade, falar de bem-estar subjetivo, falar sobre dignidade humana, né? Baseado nos conceitos da psicologia positiva, que eu encontrei depois de quase 30 anos de estudos de inúmeras ciências ancestrais, né? Sempre foi uma busca minha. Então, eu tinha 16 anos, estava estudando arquétipos, Jung, Micela. Buscador. Sempre um buscador. E aí, quando eu cheguei na psicologia positiva, e cheguei bem assim, tipo, o que é isso? Quando eu sentei na minha primeira aula, e coincidentemente, minha primeira aula foi de criatividade e psicologia positiva. Ah, não, para! Aí o que acontece? Naquele lugar eu falei assim, gente, mas não é que tem tudo a ver uma coisa com a outra coisa? E o universo da criatividade, que hoje, assim, boa parte de consultorias que eu faço, de mentorias que eu faço, elas são baseadas nesse princípio de criatividade, onde eu consigo ajudar as pessoas, porque no meu trabalho de publicidade, mais de 20 anos na publicidade, eu tenho essas técnicas de processos de criação. Já tem. Já ficou fácil. E aí, então, eu ajudo as pessoas a desenvolverem esses processos também para desenvolverem seus projetos ou para desenvolverem campanhas, enfim. E aí, obviamente, sempre com os meus filtros da psicologia positiva. Nesse meio tempo... lá em cima, ó. Minha estante lá em cima. Tô falando a minha estante lá em cima, com alguns deles. Sim, os livros da Dedéia. E aí, e eu nesses... em 15 anos aí, muito focados na área de promoção e eventos, e mesmo na área de publicidade, na parte de branding, eu trabalhei muito com endomarketing. Ah, sim. Eu fiz muitas campanhas de endomarketing, para bancos, para laboratórios farmacêuticos, para empresa de cartão de crédito, para empresa de bebida, diversas categorias eu trabalhei. E a gente sempre dizia a seguinte coisa, eu sempre dizia isso, e aí tem uma coisa que é o seguinte, dentro do meu trabalho na publicidade, eu sou planejamento, eu sou um cara sou planner. Então, eu não Isso sou... que eu ia pedir para você explicar, de onde vem esse planejamento estratégico assim? Porque eu sou planner. Então, o que acontece? Todo mundo acha que eu sou designer, né? Então, que eu faço design. Eu me viro, mas eu não sou um designer. Designer é quem dá forma.
Eu não sou um redator, um roteirista. Eu escrevo, mas eu não sou um redator, roteirista que faz os títulos, as chamadas e faz essas coisas todas. Eu sou a pessoa que faz planejamento. Então, o que é fazer planejamento? Eu estruturo a campanha, o começo, o meio, o fim, como que ela tem que atingir os seus clientes, os targets todos. E isso, quando eu fazia para as campanhas de endomarketing, tinham todo sentido, onde eu casava conceito de marca, posicionamento da empresa e da marca, a estratégia do produto com a movimentação do comportamento do meu público, que eram os colaboradores. Só que o que eu sempre dizia para os meus clientes? Por favor, não pega o seu dinheiro e invista agora todo ele na convenção do início do ano, né? Se você não vai ter dinheiro para você diluir isso em sustentação durante o ano inteiro. Você fazer uma consultoria de negócios, inclusive, financeira. Não, é que no caso específico eu era uma agência de publicidade, isso na época era uma agência de publicidade, então eu estava fazendo o meu papel como planner e como o atendimento também fazia o papel de executivo de contas, enfim, todo o sistema estava ali para fazer isso para aquela pessoa. Assim, não gasta. Assim, então, vamos pensar estrategicamente como a gente pode diluir. Como pode ser usado. Dinheiro. Porque é o seguinte, não adianta você injetar uma mega motivação naquela pessoa, preenchê-la de otimismo e esperança, né? E daí o que acontece? Chegar, e aí a gente vai falar sobre estrutura de negócio daqui a pouco, né? Se quando chegar maio, junho, você não vai ter braço e perna para continuar o processo. Uhum. E aí, o que acontecia? Chegava em outubro, novembro, ele não estava atingindo a meta dele. Certo. Isso era, gente, isso é batata. Isso, né, aconteceu durante 15 anos e imagino que continua acontecendo. Continue acontecendo. Aí, assim, bom, eu preciso de uma campanha para dar um gás no pessoal, para o pessoal alcançar a meta dele. Aí, o que acontece? Como ele tinha quebrado a promessa dele com ele mesmo e tinha gastado dinheiro fora, tinha que se fazer uma outra campanha. Sim. Para falar igual. E o cenário geralmente muda no meio do caminho. Então, ele queria dizer uma outra coisa para aquela mesma equipe que tinha ouvido uma outra coisa lá atrás. Sim, sim. Né? E aí, para ver se ele conseguia bater a meta e chegar em algum lugar até o final do ano. Do que eu estou falando? Né? Então, é um lugar que eu fico muito tranquilo de falar de felicidade, psicologia positiva, no ambiente de trabalho, porque eu, em outros momentos, falei muito sobre isso, sem ter embasamento da psicologia positiva. Sem ter os nomes adequados que se usa hoje, as nosologias, né? Ou mesmo as teorias muito bem embasadas, porque assim, ali existiam alguns erros estratégicos, muitas vezes. Eu falava assim, por exemplo, qual é o tripé de uma campanha de incentivo? Uhum. Motivação, reconhecimento e recompensa. Então você fala assim, olha, se você bater a meta, você vai ganhar tal coisa. Só que não adianta eu só chegar e dar a coisinha. No meio do caminho, eu tenho que falar assim, cara, você é sensacional. Aí eu ia lá e dava a recompensa pro cara, ganhava um prêmio, um cheque, um presente, alguma coisa significativa para ele. Legal, legal. Isso envolvia muito as equipes. Muito. Só que você, neste momento, você desvia o foco principal, porque ele deixa de ter como princípio o trabalho e ele começa a ser uma coisa de fora. Assim. Então, ele não está fazendo aquele trabalho com o propósito de fazer bem o trabalho. Ele muitas vezes está fazendo por conta da premiação que está lá na outra ponta. Né? Sim, existe então, isso mesmo. Então, o que acontece? O que acontece dentro de uma empresa, né? Se tiver que pensar, então, dentro de toda essa estrutura. É uma estrutura onde o vendedor está aqui e ele tem que cumprir a meta. Uhum. O gerente que está em cima dele
por mais que ele tenha boas intenções com essa equipe, queira liderá-lo positivamente, ele tem um gerente nacional de vendas que quer esse resultado e que talvez não tenha a mesma linguagem dele que está aqui. Então, por mais que ele faça uma gestão positiva dessa turma, pode chegar uma hora que aqui, esse cara que está acima dele pode dar uma cacetada. E por que ele quer dar uma cacetada? Porque ele é ruim? Não. Apenas porque ele tem um diretor e ele tem um presidente que querem resultado. Ele tem a quem responder, né? Porque ele quer resultado. Ele quer um resultado. Rodrigo, Oi. eu estou percebendo que você é um cara que a gente chama de multitarefa, né? Porque você é um cara que tem um raciocínio pulverizado no sentido de concatenar assuntos, ter criatividade. Você consegue agir em várias frentes, né? Então, é um cara multitarefas, né? Sim. E por que eu estou falando sobre isso? Você tem uma formação aí extensa, inclusive cronologicamente falando, mas também de conteúdo. E você me falou em conversas aí, você me falou que você cria pontes entre felicidade, excelência humana, pessoas e empresas. A gente vê que existe, principalmente nos últimos anos, uma gama muito grande de pesquisas falando sobre a felicidade nas organizações. E não é essa felicidade que a gente fala corriqueiramente. Ah, você gosta do seu trabalho? Pô, lá é muito legal, ganho promoção, bato meta, sou recompensado. Não, as pesquisas vêm falando de uma construção de um ser feliz dentro das organizações, do sujeito feliz dentro das organizações, baseado na ciência, com intervenções, medidas de avaliação do grau, do nível de felicidade, que na verdade é entendido também como bem-estar, né? Então, quero que você diga para a gente assim, como que você, Rodrigo, pensa a felicidade nas organizações? Dentro de tudo que você já viu, já estudou da psicologia positiva, porque esse é o foco das minhas lives desse mês todo, né? É a ciência da felicidade, é a ciência que comprovou, primeiramente, além de todos os psicólogos humanistas, mas é a ciência que vem elencar talentos, pontos fortes, forças de caráter, forças pessoais, enfim, uma gama de aspectos positivos dos indivíduos. Então, meu foco é nesse aspecto. Como você vê a felicidade sendo conjugada com um lugar que a gente passa muitas horas, nem sempre as melhores horas da nossa vida, porque é um local que às vezes tem muita pressão, tem estresse, tem essa parada de bater metas, né? Tem muitas cobranças, também tem a construção da sua habilidade, da sua capacidade, seu reconhecimento alto e hétero. Como é que você vê isso? Fala para mim. Nossa, você colocou tudo agora no balaio de gato, mas eu vou tentar organizar. Já que eu sou uma pessoa eu vou concatenar. Isso é então, o que mole. acontece? Ó, você fez uma intervenção no momento exatamente onde eu ia propor o movimento de volta. Que acontece o seguinte, eu falei de baixo para cima da pirâmide, né? E aí o que acontece? Quando eu vou de cima para baixo, eu tenho que pensar numa frase do Peter Drucker, que ele fala o quê? Que a cultura de uma empresa engole qualquer estratégia no café da manhã. Sim. Então, a primeira coisa que é muito clara que a gente tem que entender que a psicologia positiva dentro das organizações, ela não pode ser pensada apenas como sucessivas intervenções. Ela faz parte de uma estratégia. Ela tem que fazer parte de um movimento macro, né? Porque o que acontece? Se eu faço pequenas intervenções, vai acontecer que nem o cliente que pegava o dinheiro, injetava o dinheiro na convenção e depois ele não sentiu muito bem que deu resultado, ele para de pagar e depois no outro ele faz uma festa e ele começa a acreditar que falar de felicidade é fazer pequenas intervenções de potinhos da gratidão,
do É dia do suficiente. perdão, sendo que não é a ciência da felicidade, a psicologia positiva, ela tem uma proporção, uma visão completamente maior. Eu, ultimamente, inclusive, eu tenho baseado muito o meu discurso numa frase do Chris Peterson, que ele fala que a psicologia positiva ela é o estudo científico para gerar mais dignidade à vida humana. Ai, linda. Isso é lindo. Então, o que acontece? Ultimamente, eu tenho deixado de falar de felicidade para falar de dignidade humana, né? Falar de dignidade humana dentro do escopo corporativo, dentro de uma empresa. Então, eu preciso que o presidente da empresa ele queira ter um ambiente digno para todos os seus colaboradores. E aí eu preciso que todo o board da diretoria, da gerência, também tenha esse olhar pelos seus colaboradores, porque isso vai impactar na forma como esses colaboradores vão interagir com o consumidor, que no final das contas, ele é impactado com a decisão de uma figura, que é o presidente. Uhum. Né? Porque, por exemplo, dentro da metodologia FIB, quando eu estou falando de uma metodologia FIB dentro de uma organização. Fala né? aí, o que é essa metodologia? O que é metodologia entender. FIB? O que é metodologia FIB, minha gente? Metodologia FIB, ela é felicidade interna bruta. Né? A sigla de felicidade interna bruta. Ela nasce no Butão, no final dos anos 70 do século passado. Né? E ela mede, então, o desenvolvimento social e econômico de instituições, corporações, e de cidades e de nações, a partir de critérios que também são econômicos, mas não só econômicos. Então, eu tenho, por exemplo, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, onde eu valorizo só o dinheiro. Money, 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 money. A felicidade interna bruta, assim como o capitalismo consciente, leva em consideração outras esferas. A governança, gerenciamento do tempo, cultura e educação que eu tenho, do impacto que essa empresa ela tem, cultural, ao redor e dentro. Ela vai falar de dinheiro também. E aí o que acontece? De capital psicológico. Só que acontece o seguinte, se eu não tenho o rei do botão, isto é, se eu não consigo achar o cara que vai ser o VP de RH ou o presidente dessa empresa, o diretor financeiro, alguém ali dentro que tenha um poder para bancar a inserção de uma metodologia, de uma nova cultura de felicidade, bem-estar e dignidade dentro de uma organização, vai chegar o momento que alguém vai virar e falar assim, mas cadê o retorno financeiro disso? Uhum. Porque, na verdade, e aí a gente tem que pensar sobre tudo isso com um olhar muito pragmático. A gente está falando de negócios. A gente não pode falar de um olhar romântico. E aumentou o índice de felicidade das pessoas. Excelente, excelente. A Porque, felicidade que a gente vem falar aqui não é essa felicidade romantizada. Por quê? Porque ela é construída. E para construir essa felicidade, a gente precisa mudar a nossa forma de ver as coisas, as nossas atitudes, o nosso mindset, para a gente conseguir alcançar essa tal felicidade. Então, é para arregaçar as mangas. Desculpa, te cortei, mas eu tinha que falar isso. Não, imagina. Que assim, porque é isso, a gente não pode romantizar isso. E por que não pode romantizar? Voltando ao meu exemplo lá original, né? Eu vou fazer intervenções de psicologia positiva para transformar o meu grupo de vendas num grupo mais otimista, que é o nosso tema. Já fiz um link. Uhum. Tá bom, vamos colocar eles mais otimistas. Só que é o seguinte, o otimismo para o pessoal de vendas é uma skill muito bacana, né? Por quê? Porque eles têm que olhar para o cenário, acreditar que aquele cenário, inóspito ou não, eles vão conseguir alguma coisa. Eles criam estratégias, porque eles acreditam naquilo, e vão buscar. Um colaborador otimista, ele acredita no que está ao redor dele. E ele vai buscar. Uhum. Só que é o seguinte, um processo de vendas não depende só da equipe. Depende de múltiplos fatores.
Vamos imaginar que um grupo de vendas conseguiu bater a meta, outro não conseguiu bater a meta. Como que a companhia inteira vai olhar para aquela equipe? Vai olhar com um olhar de dignidade, de amorosidade, de compaixão? Ou vai falar assim, turma, que não bateu a meta? O que acontece geralmente? Então, não adianta eu trabalhar só com uma questão da base. Não adianta eu trabalhar só com a gerência e a base. Eu tenho que trabalhar o conjunto inteiro da companhia para que todo mundo tenha a mesma linguagem, porque se alguma coisa não der certo no meio do caminho, todo mundo junto vai encontrar um jeito de reverter a situação. Sim, pensa Todo em mundo novas junto. estratégias a partir daí. Exato, porque daí você não fica naquele movimento procurando culpados, você entende que existe todo um sistema, né? E isso é muito legal quando você, por exemplo, a liderança apreciativa, a investigação apreciativa que fala, né? Ah, muito bacana. Que assim, quando você tem um elemento dentro da cena que cruza os braços, ele é corresponsável com qualquer coisa que esteja acontecendo ali. Então, se alguém está vendo que está dando uma meleca ali e ele cruza os braços, ele é corresponsável com aquilo. Ele tem que chegar e falar, olha, não está dando certo. Exige esse comprometimento da parte dele. Seja ele funcionário, líder, seja ele que todo mundo que tiver. Então, o que acontece? Quando eu estou falando sobre você criar uma organização feliz, uma organização com dignidade, uma organização com excelência humana, eu preciso saber exatamente onde mora o problema, Ana. Eu preciso, porque é o seguinte, o nosso trabalho dentro da psicologia positiva é focar no meu melhor. É focar na minha possibilidade. É focar naquilo que eu tenho de melhor recurso. Agora, se eu não faço um bom diagnóstico, eu não sei onde eu tô, como é que eu vou saber para onde eu vou? Não tem menor possibilidade. Então, a importância de você ter esse diagnóstico. Aí a frase é o seguinte, eu transformo gaiolas em pontes, né? Então é o seguinte, a gente vê o que tem um aprisionamento. Onde tem um aprisionamento aqui? Para a gente pegar todo esse ferro da gaiola e fazer com que ela vire sustentações de pontes firmes para que as pessoas todas consigam fazer essa migração de um lugar para um lugar com mais amorosidade. Então, eu saio de um lugar onde tem falta e vou para uma cultura de abundância, né? E o que é uma cultura de abundância? É uma cultura onde eu valorizo o que eu tenho de melhor, não aquilo que me falta, né? Então, assim, onde eu ponho todo mundo para acreditar que todo mundo junto vai conseguir alcançar um objetivo. Porque o que é importante a gente pensar nesse sentido, né? Mais uma vez, tudo na vida que eu coloco no ponto de extremo, eu tenho um problema, né? Desequilíbrio. Tanto que, assim, quando a gente pensa no estudo das forças de caráter, que é um dos pilares da psicologia positiva, né? Eu tenho a força, o overusing e o underusing. Né? Então, assim, aí eu estava pegando mais uma vez o exemplo de uma equipe de vendas. Uma equipe de vendas, uma equipe de marketing, uma equipe de RH, eles precisam acreditar no potencial humano. Eles têm que ser humanistas. Então, o RH tem que ser humanista, tem que acreditar na equipe. O marketing tem que acreditar que vai acontecer. O vendas acredita que vai conseguir. Agora, o pessoal do compliance, o pessoal de segurança, o pessoal do financeiro, tem que ter o mesmo nível de otimismo que essas outras figuras? Não necessariamente. Boa resposta, não necessariamente. Porque o que acontece? São pessoas, invariavelmente, com perfil psicológico diferente. Perfeito. Então, o nível de otimismo dessas pessoas, ela pode existir, mas geralmente é um grau diferente, eu não vou falar menor, mas ele é diferente. Por quê? Um cara de compliance, ele tem que pegar pelo novo.
Se ele tem um otimismo muito, uau! Ele vai assim, vai dar tudo certo, deixa passar. Exatamente, bem colocado. Por quê? Os extremos é que adoece. Adoece uma pessoa e adoece uma organização, né? Então, se você é pessimista, você não vai crescer nunca no seu negócio. Mas se você é otimista, cego para aquilo que pode não funcionar também, você acaba tomando atitudes e fazendo negociações e fazendo ofertas de serviços que acaba não dando muito certo. Se eu for otimista demais, eu acho que a Mulher Maravilha, exato, vou pular da janela e vou me ferrar. Ele vira o Poliana. Exatamente. Né? Não então, é esse o objetivo da psicologia positiva quando trata da felicidade. É encontrar esse meio do caminho. Então, o que acontece? Quando você coloca esse exemplo, a gente está falando mais num perfil de uma pessoa empreendedora, que ela tem essa liberdade de não acreditar e ela não vai para lugar nenhum, ou ela vai com menos velocidade, porque ela pode usar outras forças que podem fazer ela chegar em algum lugar, né? Uma pessoa que é um empreendedor, que ele está no overusing do otimismo, ele pode ser o Poliana, ele assim, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Enfia os pés pelas mãos. E pode enfiar os pés pelas mãos. Quando eu penso numa companhia, né? E eu tenho um líder que ele é responsável pela sua equipe. Ele é líder de uma equipe. E que ele fomenta nessa equipe o otimismo. Cada pessoa tem um grau e cada um vai entrar numa onda que cada pessoa é uma pessoa. Agora, imagina essa pessoa que ela já tem uma natureza ufanista. Né? De acreditar muito e então ela vai estar super otimista e ela vai acreditar muito no que vai acontecer. E, de repente, a companhia ou o líder não consegue entregar aquilo que foi prometido. Problema na certa. Porque ele vai frustrar a expectativa daquela pessoa. Daquele talento que estava no momento usando apostando todas as suas energia, apostando todas as energias numa coisa em que, às vezes, a empresa inteira não estava preparada para aquilo. Então, o cuidado que se tem, a todo instante, do que se promete, do que se fala, do que se coloca, do comum se coloca. Do que se cobra, inclusive. E também daquilo que se cobra, né? Porque daí eu posso cobrar aquilo que eu bem entender, né? E aí a pessoa vai e ela faz, ela entrega, e aí a companhia não devolve aquilo que a pessoa estava imaginando. Por exemplo, aconteceu muito na pandemia, eu ouvi muito isso. E tem a ver com comprometimento e, obviamente, com o otimismo que tudo ia melhorar. Conheço não uma, duas ou três empresas que aconteceram o seguinte. Os sócios falaram para a equipe, gente, seguinte, para não mandar ninguém embora, a gente vai ter que cortar os custos da empresa, só que a gente também vai ter que cortar os salários dos colaboradores por um período X. Sim. Pessoal, tudo bem, chefe, vamos embora. Só que tem alguém no financeiro que faz os depósitos dos sócios que não tiveram os seus prolabores cortados pela metade. Valeu para uma camada do corpo. Valeu para todo mundo, menos para quem é a liderança. Então, o que acontece? Todo mundo que está aqui se sentiu completamente enganado, ultrajado, e tiveram que ultrapassar todo esse período da pandemia que eles poderiam ter. Se todo mundo tivesse cortado, igual, né? Como tiveram alguns líderes que cortaram os seus prolabores para que a sua equipe não perdesse o dinheiro. Sim, sim. Não perdesse o rendimento. Eu conheço também empresas que fizeram isso.
Então, o que acontece? Mais uma vez, está ligado à cultura. Não adianta eu falar que eu estou aplicando numa empresa. Já ouvi. Porque isso é muito importante falar. Não adianta uma empresa virar e falar o seguinte: olha, estou aqui colocando técnicas de felicidade, né? Se não existe coerência. Ótimo, bem colocado. Mas Coerência a e consistência. que é o seguinte, porque não tem uma coerência cardíaca. E aí eu não passo verdade. Aí tem toda a questão do neurônio espelho que eu não passo verdade. E aí eu vou construindo toda uma relação de mentira. E aí a felicidade esperada ela não é alcançada. Perfeito. E existe um grande dilema no meio de toda essa história. Andréa Pérez, ela falou comigo faz uns 15 dias, numa live, numa live comigo, que é o seguinte, é muito natural, todo mundo quando ouve as teorias da psicologia positiva, fala o seguinte: isso eu conheço. Isso eu sei como que faz. Já vivi isso. Já vivi isso. E tudo bem, porque a felicidade, eu sou o cara da bandeira para democratizar a felicidade. Só. Todo o meu trabalho ele é todo voltado para a felicidade social, exatamente por conta disso. Eu quero gerar, né? A felicidade amplo, é plural, né? Ela é plural e ela tem que ser democratizada. Nós somos bem ligados, alinhados. Não é à toa que nós estamos aqui nessa parceria falando sobre isso. Para quem quiser aproveitar. Né? E aí, o que acontece? Aí não adianta... e aí a pessoa acha que por conta disso, tá tudo bem. Fazer a festinha. Happy hour. Fazer o happy hour. Entender que direito é benefício. Não, olha, o fato de eu pago o salário, eu pago o plano de saúde, eu pago não sei o quê, eu pago não sei o quê. Gente, porque eles vão reclamar da vida. Sim, porque o incentivo material não necessariamente é o que corrobora para a satisfação, a realização das necessidades daquele funcionário, daquela pessoa. Eu trabalhei com uma pessoa por 10 anos, que eu falava assim, precisamos contratar alguém para colocar aqui na equipe. E ela dizia assim para mim: não, enquanto eu não estiver sangrando, eu não contrato ninguém. Estava morrendo, quase fechar as portas. Deixa a equipe sangrar. Enquanto a equipe não estiver sangrando, eles só estão reclamando. Tá tudo certo. Então, o que acontece? Mas achava legal comprar cerveja, o pessoal ficar trabalhando até as 3 da manhã tomando cerveja. Então, é uma inversão de valores. Total, dicotomia. Né? É uma inversão enorme de valores, onde você tem todo um sistema. Porque o que acontece? Pensando no mercado de comunicação, tá? De publicidade especificamente. Existem empresas que pregam, e é por isso que tem a questão do capitalismo consciente, que ele, quando você fala disso, você tem que pensar em raiz, que é o seguinte: empresas elas falam de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde do social, da saúde. Só que é o seguinte, quando ela quer uma campanha do seu produto, ela não dá prazo, ela não dá tempo, ela não espera, ela abre concorrência com 5, 6 agências, porque ela vai ter ideia de 5, 6 empresas diferentes para contratar uma, e não paga para essas empresas que trabalharam. Sim. Então, o que acontece? É todo um sistema. A gente está falando, quando eu quero falar de felicidade no trabalho, né, eu tenho que dar um zoom out, eu tenho que olhar de fora toda essa história, porque muitas vezes não adianta eu esperar única e exclusivamente que eu tenha um colaborador isoladamente, que ele mantenha o seu índice de otimismo, esperança e fé. A gente pode falar isoladamente de uma pessoa, né? Sim. Porque uma pessoa pode mudar
o mundo. Tudo bem, né? Mas é importante a gente entender que é o seguinte, esta pessoa que está ali, né? Ela está num ambiente de murchamento. E nós somos O seres sociais. contexto influencia muito para isso ser sugado. E principalmente, uma das perguntas que você fez lá no começo do bololô, que veio agora no cérebro, que é o seguinte, não existe mais separação entre o que é trabalho e o que é casa. Sim, sim, sim. A pandemia modificou a nossa forma de lidar com tudo isso. E a tudo forma agora como o ficou uma mundo está coisa lidando só. com as organizações. Ficou uma coisa só, amalgamou tudo. Então, o que acontece? Não tem mais o ato ritual de eu deixar o meu trabalho. Isso é uma loucura. Não tem mais o ato ritual, eu sair de casa e vou para o trabalho. É tudo ao mesmo tempo agora. E muitos líderes que falam, gente, bom dia, vamos lá, kkkkkkkk. Eu já escutei vários relatos de colaboradores dizendo o seguinte, depois de um bom dia, vamos fazer a reunião depois do almoço, tradicional, certo? Fala assim, ó, gente, então boa tarde, viram que tem muito trabalho, nada de sessão da tarde hoje, hein? O cara que está em casa, recebendo o salário integral, que cortou pela metade o salário da sua equipe, pede para que eles não assistam a sessão da tarde, sabendo que eles cumpriram tudo o que tinham que ter cumprido de manhã, que eles acabaram de fazer um checklist de tudo que eles tinham que fazer à tarde. E ele fala, olha, eu tô achando que você não rende tanto em casa. Assim. Por mais que ele tenha provado que ele trabalha muito mais horas do que antes. Então, mais uma vez, quando a gente quer falar de uma gestão de florescimento, quando eu quero falar sobre uma gestão que vai criar pontes para a felicidade, a pontes para a excelência humana, elas dependem de, mais uma vez, de coerência de quem está coordenando tudo isso. Olha que bacana, Rodrigo. A Arte de Bem Viver, a Eveline, ela diz assim, necessidades de base precisam ser atendidas primeiro para a proposta do bem-estar ser consistente, né? E aí, quando a gente fala de valores, valores é uma necessidade de base. Porque você precisa ter valores estabelecidos, os da empresa, da organização, mas eles também precisam comungar com os valores dos funcionários. Sim. Senão não vai bater. Tico e teco não vai dar liga, não vai funcionar. Boa, e as outras necessidades, como são as necessidades de possibilidade de trabalho mesmo, de física, condições físicas do trabalho também. Né? É o seguinte, Pode falar. Não, vai você. Não, porque é o seguinte, porque o que acontece? Este funcionário, esse colaborador que está lá naquele espaço, né? Seja ele trabalhando no nível do otimismo, vai melhorar. Seja ele no nível do Poliana, vai dar tudo certo, né? Vai chegar, se ele chegar naquela coisa do Poliana e não deu certo, ele vai acionar, em algum momento ele vai acionar uma outra força, que é uma força de resiliência, uma força de criatividade, uma outra coisa ele vai ter, vai vir ali um senso crítico que vai ter que fazer ele sair dali e mudar de lugar. Né? Então, necessariamente, não dá, pode ter um momento que eu não vou conseguir chegar, né? Esse otimismo, ele não vai me sustentar. Não sustenta. Ele não sustenta. Ele é um lugar muito importante. Né? É uma ferramenta interna muito importante. Mas talvez ele não me sustente por muito tempo. E aí, o que acontece? É importante a gente entender que, assim, quando você está falando da questão dos valores, né? Eu suporto algumas coisas dentro de uma companhia, dentro de uma organização, quando os valores dela combinam comigo, quando ela me dá estrutura para que eu, fora dali, viva coisas que me dão significado. Exemplo.
Eu li um livro um tempo atrás, na verdade faz uns 10 dias, de uma pessoa que era uma pianista, ela tinha doutorado em piano. Tocava numa orquestra e estava tocando no Carnegie Hall. Daí o maestro terminou, virou para ela assim, nossa, você tocou muito bem hoje. Ela assim, obrigada. Daí ele falou assim, mas você não está feliz. Veja bem, ela fez doutorado tocando piano. Aí ele falou assim, não tô mesmo. Mas então por que você toca? Ela assim, porque eu toco bem. Tipo ofício. Toco bem. Aí para ela teve a possibilidade, ela teve o privilégio de poder, depois de 40, sei lá, de quantos anos, fazer uma transição de carreira. E ela virou editora de livros. Ela praticava bem o ato de tocar piano, mas não era aquilo que... Não era o Diamond. Sim, sim. Naquele momento, né? Bom, muitas pessoas, eu sempre dou o exemplo seguinte, quando eu estou falando perma, né? Significado, realização, naquele momento. Às vezes a pessoa, ele é um cara que trabalha com... ele é do financeiro, né? E ele sente que ele seria mais feliz na vida plantando flores. Sim. Trabalhando com jardinagem. Ele não sofre trabalhando com uma coisa do financeiro, mas ele seria mais feliz. E ele pode encontrar, de repente, uma estratégia de vida de, aos finais de semana, parecer que ele vai estar trabalhando, porque ele vai começar a fazer... Oi, Bru! Que ele vai começar a fazer projetos paisagísticos para os jardins e para as praças que estão ao redor da casa dele. É uma alternativa. Ele pode encontrar naquele lugar algo que nutra a sua alma, porque ele está praticando aquilo. Assim como tem muitas pessoas que elas têm como um propósito de vida a sua vida religiosa. Tem que ter como propósito de vida viver em família. E eles precisam de um trabalho para fazer aquela coisa, para poder viajar com a família, que é o que realmente acende a alma. Ele vai trabalhar para poder pagar o busão, para poder levar ele para a praia. Essas são ideias, Rodrigos, que o líder pode fomentar, ele sendo trabalhado nessa ótica, ele pode fomentar essas estratégias, essas ideias para o seu funcionário. Ele pode praticar isso. Ele vai achar o escape dele nessa realização, né? Oi, Lois. Beijo, meu querido. Mas o que acontece? O que acontece? Mas pode ser que em algum momento nada disso realmente ajude. E aí vai ter a hora que é a seguinte: ou o sistema inteiro vai expelir aquela pessoa. Sim. Ou essa pessoa vai falar assim, tipo, eu não aguento mais. E vai pedir e ela vai sair dali. Porque se ela se permite viver naquele espaço, ela vai entrar em murchamento. Aí ela vai começar a adoecer. E ela vai deixar... Daí ela vai começar a deixar de entregar, de performar. E aí, aquela pessoa que era um excelente colaborador vai deixar de performar e vai ser mandado embora, ainda sendo considerado uma fraude. Olha, parecia que ele era bom, mas... A laranja podre. E a companhia não entendeu que existia um ambiente que não favorecia o florescimento daquela pessoa. Rodrigo, vou pegar o finalzinho dessa frase sua aí, para a gente falar sobre esperança. A gente tem 8 minutinhos restantes, porque esse negócio, esse relógio corre de uma maneira, quando a gente vê, deu a hora. Então, gostaria que você falasse um pouco de como trabalhar a esperança dentro da organização, como sendo um construto que ajuda na construção dessa felicidade. Então, mais uma vez, pensando nas ideias, porque tem
eu acho que tem dois vieses, né? Onde quando eu penso na esperança, a esperança, ai, vai dar tudo certo, né? E tem a esperança do esperançar. A esperança onde eu tenho uma ação. Que é disposicional e apercebida, né? Então, Temos dois autores aí maravilhosos. Mas então, é que quando eu pego, por exemplo, que é um lugar onde eu me sinto mais seguro para falar, o próprio Seligman, quando ele fala que tem essa questão do otimismo aprendido, que vem do desamparo aprendido, né? O que acontece? Ele fala que o otimismo ele é a ação, ele é quando a pessoa consegue agir porque ele acredita que tem uma solução ali naquele lugar. Né? Então, eu acho que mais do que estimular essas coisas, eu preciso dentro que uma organização ela gere espaço para o seu colaborador ser um otimista. Porque, por exemplo, eu sozinho dentro de uma organização, querendo ser, então, vou achar a sua palavra, um esperançoso disposicional. Eu vou fazer o seguinte, bom, meu cenário é este, o pior acontecer, dá para fazer isso, gente, pega uma sulfite, faz uma linha. Vai lá. Eu tô aqui, tô nesse lugar, né? Não importa o cenário. O que é o pior que pode acontecer? Vem aqui. O que é o melhor que pode acontecer? Aqui, tá bom. E você começa a desenhar na sua cabeça qual vai ser o trajeto que você vai ter que caminhar para chegar no pior e para você chegar no melhor. Perfeito. Aí você vai entender que é o seguinte, tá bom. Se eu continuar chegando atrasado, se eu continuar sem entregar minha meta, se eu continuar procrastinando, se eu continuar não sei o quê, vai dar ruim. Se eu vai dar certo, vai dar bom. Só que aí, nesse momento, o véu de Maia vai fazer assim. Ele vai cair. Porque você vai entender, talvez, em algum momento, que, ou numa espiral descendente que você está indo, aquele lugar não te pertence mais, então o seu otimismo, por mais que você tente, esse otimismo não vai caber naquele lugar. Ou o seu otimismo, ele vai te mostrar uma outra coisa, seguinte, olha como eu posso colaborar com mudanças para dentro dessa organização. Ô, chefe, ficou sem som. Não estou te ouvindo. Perdeu o som. Não. Você está me ouvindo? Pane total. Uma loucura. Eu sinto muito, mas aqui ficamos sem som e o Rodrigo se desconectou. Uma pena, logo no finalzinho. Espera aí, vamos tentar aqui fazer o finalzinho, mas acho complicado. Acho bastante complicado conseguir, porque nós temos pouquíssimo tempo. Vamos ver se ele consegue entrar aí de novo. Carol, Aninha, pessoal, olha só. O tempo realmente está acabando. Rodrigo está com dificuldade de se reconectar aqui com a gente. Mas chorem não, hein? Dia 12, Dia das Crianças, nós vamos falar sobre felicidade no trabalho com Renata Livramento, que é especialista
na área da psicologia positiva e também na área organizacional. Ela é estudiosa do capitalismo consciente e ela vai vir falar aqui com a gente dia 12. Dia 15, outra profissional que vai vir falar conosco aqui, que é a Sônia Ramos, e ela vai falar também sobre felicidade no trabalho. E eu não consigo conectar o Rodrigo de novo. Olha só, que chato! Mas ele falou brilhantemente sobre felicidade no trabalho, otimismo, esperança, o que não deve ser feito, o que deve ser preconizado. Então, ele não está conseguindo entrar aqui de novo. É uma pena ele aqui. Deixa eu ver se conseguimos, ó. Só para ele se despedir, né, gente? Vamos ver aqui, tá? Obrigada. Olha ele de novo. E aí o que acontece, gente? Aí o chefe... Eu até me perdi onde eu tava. Então, assim, o que acontece? Eu tô falando, gente, eu tô aqui, gente, eu tô aqui, gente, eu tô aqui. Vamos lá. Mas não consegui conectar. Temos 2 minutos. Então, o que acontece, gente? A esperança, a pessoa consegue aplicar no seu dia a dia. E ela pode, naquele momento, mobilizar, no momento que ela faz essa linha, né? Ela consegue mobilizar aquele espaço, inspirar os seus pares e os seus líderes para mudar. Agora, se essa pessoa faz essa linha e esse lugar não valoriza todo esse potencial e esse talento que a pessoa trouxe, significa também o quê, Ana? Que está na hora da pessoa procurar ponte para um outro lugar, né? Porque, porque também tem muito essa história, né? Tem, às vezes, um lugar que não está preparado para uma cultura de felicidade. Não está pronto para uma cultura de dignidade e excelência humana, porque ainda tem muito ainda existe muito esse pensamento que é o top-down. Que entregar direito, parece que entregar direito é o que mais legal do mundo, não. Então, gente, felicidade, muito mais que sorriso no rosto, é oferecer dignidade para os colaboradores. Então, por uma vida digna dentro e fora do trabalho, um beijo a todos, gratidão pelas palavras todas. Que pena que ele caiu, eu tava lendo, gente. Sim, pois é, você estava vendo tudo. Olha, estão pedindo para a gente ter mais 1 hora de live. Gente, olha só, voltem aqui no canal, porque o mês de outubro inteiro está sendo dedicado a você, trabalhador, a nós, trabalhadores. Estamos aqui para falar que sim, é possível ter felicidade no trabalho, desde que nos comprometemos com esta vertente. Olha aí, gente, coração amarelo do Rodrigo, que é do 2 Sentimentos Positivos. Rodrigo, olha, minha gratidão enorme por você. Eu estive com você na sua presença uma única vez, mas percebi que você é fonte inesgotável de alegria, de felicidade, de transbordamento. Então, muito, muito, muito obrigada por você ter vindo aqui falar comigo, conosco, compartilhar tanto conhecimento. Gente, eu amei a presença de todos vocês aí. Tem tanta gente que trabalha com RH, é líder de organizações. Que felicidade ver vocês aqui prestigiando todo esse conhecimento que nós estamos aqui nos dedicando para entregar. Por quê? Acreditamos em organizações que floresçam com o ser humano, tá? Então, ó, beijo e muita felicidade para vocês no dia a dia. Aquela felicidade genuína, sincera. Beijo, beijo, Rodrigo!